Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rafael Mondin da Mondin Plantas. Hoje eu vou trazer uma planta um pouco diferente, que às vezes a gente não traz tanto no canal, mas é algo bem bacana que eu sei que a maioria de vocês deve cultivar, já deve ter recebido de presente, que é as famosas suculentas. Então hoje eu vou trazer aí algo bem especial, que é, na verdade, as 7 suculentas assim que são mais fáceis de ser propagadas. Então nesse vídeo você vai ver as principais suculentas que você pode estar cultivando. Se você tem dificuldade em cultivar suculentas, está começando e quer aprender um pouco mais sobre suculentas, então veja aí as nossas 7 principais suculentas e aprenda um pouquinho mais, veja como é fácil o cultivo delas. A maioria das suculentas ela pode ser propagada a partir de estacas, muitas outras acabam assim mesmo por folhas, acabam sendo propagadas, né? E se você está apenas começando agora o cultivo de suculenta, então pode às vezes ser difícil descobrir qual se propaga a partir de folha, qual que é melhor para às vezes se propagar por estaca. E tem algumas até que criam aí brotações facilmente por conta própria, não precisa nem se preocupar. Então hoje eu vou falar para você sobre 7 suculentas que são extremamente fáceis aí de se propagar. Apenas um aviso rápido, uma vez que você começar a cultivar, propagar aí as suculentas, você vai estar adquirindo um vício. Então, quando você começa a cultivar suculentas, você vai sempre acabar querendo mais. Então, é por isso que às vezes se torna um vício positivo, podemos dizer assim. E eu tenho certeza que você vai adorar aí. Eu tenho certeza que você vai adorar as plantas que a gente vai falar a seguir, porque elas são fácil de cultivar e também facilitam a expansão aí na sua coleção. Então vamos lá. A primeira delas é a Sedum morganianum, ou a gente chama também aqui de cauda de burro. É uma planta que é bem bacana, é uma das plantas pendentes assim que a gente vê mais fácil, né? Você encontra em vários locais. Essa planta é bem popular por ser uma excelente opção para o cultivo em cestas suspensas, vasos ou até mesmo jardins verticais. As folhas são assim bem verdes e pode ter uma leve coloração azulada ou arroxeada. Isso vai depender das condições de cultivo que ela enfrenta, né? Essa sedum ou a cauda de burro, ela é uma suculenta de baixa manutenção, então que não vai exigir muitos cuidados, não vai precisar ficar às vezes nem olhando todo dia. E ela gosta aí de receber luz solar direta e um solo bem drenado. E além disso aí, além de precisar ser regada moderadamente, então não precisa ser todos os dias. Também sempre tem que evitar o acúmulo de água em excesso aí no substrato para não acabar prejudicando a planta. Então é uma planta ali que tem as suas folhas, que a gente chama de folhas, né, bem gordinhas, e ela acaba se propagando facilmente. Essa aí, uma folhinha dessa, ela já vai se propagar rapidamente. A nossa segunda planta seria a Sedum rubrotinctum. Seria a Sedum rubrotinctum. Ou também suco de geleia ou feijãozinho. Então tem alguns lugares que chamam ela assim. Ela é uma planta de fácil cultivo também, ela se adapta bem em ambiente externo, interno, mas desde que ela receba uma luz aí solar direta por algumas horas por dia. E assim como as outras suculentas, essa sedum, ela não precisa de regas frequentes e ela deve ser regada somente quando o solo estiver completamente seco. Essa planta pode ser propagada aí facilmente por meio de folhas ou também estacas. É uma boa opção, realmente interessante para quem está começando aí o cultivo e deseja multiplicar aí suas plantas. Pode ver que é bem engraçado, as pontas delas em alguns casos ficam vermelhinhas, outras ficam verdes. Tudo isso depende um pouquinho do cultivo também, mas é uma planta bem bacana, suculenta, muito interessante para você que está começando aí nesse mundo das suculentas, ou até mesmo você que já tem aí diversas suculentas. Outra opção bem interessante seria a Craptoveria. Então é uma suculenta bem apreciada pela sua beleza, diversidade de cores que ela também apresenta. É uma excelente opção aí para cultivo em vasos, como já falei, arranjos também é bem interessante. Ela gosta aí de luz de solar assim direta, mas também deve ser protegida em ambientes com temperaturas muito extremas, para também não acabar prejudicando a planta. E assim como outras suculentas, ela não precisa ser regada frequentemente, deve ser também só irrigar quando o solo estiver completamente seco.
é importante ter um solo drenado e também evitar o acúmulo de água. Tanto para essa suculenta como outras, tem que ter às vezes esse cuidado para não deixar o solo muito encharcado devido ao apodrecimento de raízes. Outra planta bem bacana que a gente tem aqui é a Craptopentalum paraguaiensis, ou também a planta fantasma. É uma suculenta assim, bem apreciada também pela sua beleza, ela tem uma boa resistência, é uma excelente opção também para compor aí vasos, jardins verticais, é muito bonita. E a planta fantasma, então ela gosta de receber também luz solar direta, cuidar com ambientes extremos, né? Às vezes sol demais acaba queimando, prejudicando, né? E frio extremo também não é tão interessante. Assim como outras suculentas, então ela não precisa de regar frequentemente também, pode só irrigar quando o solo estiver bem seco, também a solos secos, então é tranquilo, evitar acúmulo de água nas raízes, né, para não ter apodrecimento. E além disso, ela é propagada facilmente por meio de folhas ou também estacas. É uma planta bem bacana, é até um pouco mais fácil de encontrar aqui no Brasil, a gente encontra facilmente até essa planta também, e é uma planta bem bonita. E uma outra opção que a gente tem aqui, bem interessante, seria a Craptosedum California Sunset. Assim como as plantas anteriores, essa planta se propaga facilmente a partir de folhas e estacas. Então ela vai exigir um pouco de luz solar para manter uma cor mais vermelha profunda. E uma vez totalmente desenvolvido, é aconselhável sempre deixar em algum lugar que recebe luz intensa durante todo o dia, que ela vai ser uma planta mais bonita, ela tem a coloração, fica um tom aí bem mais bacana. E uma curiosidade bem interessante sobre ela, sobre essa Califórnia, é que ela é uma das suculentas mais cultivadas em todo o mundo praticamente, especialmente nos Estados Unidos e em países da Europa. Ela é bem popular, é porque a beleza dela vem aí das folhas e também pela facilidade do cultivo dessa planta, além de ser uma planta aí que se adapta bem em diferentes condições de clima e solo. E além disso, é uma planta que pode ser utilizada em projetos paisagísticos, é bem sustentável, uma vez que essa suculenta aí, todas as suculentas, bem dizer, né, são conhecidas por serem plantas aí que exigem poucos recursos para se desenvolver, então acaba o ajudando na economia de água e também energia. Então é uma planta muito bacana para você estar cultivando. A nossa sexta planta, que também é uma opção bem diferente que a gente tem aqui, que seria as variedades de Sempervivum. Essa variedade, né, se você mora em uma área que recebe aí a geada forte durante o inverno, esta opção aí de suculenta vai ser a sua favorita, porque a variedade, essa Sempervivum, então também é chamada de Roselix, ou que são também chamadas aí como galinhas ou pintinhos, então é um pouco diferente. Mas é uma suculenta que pode tolerar temperaturas, até mesmo congelamento e neve, então é uma opção que atende a talvez o sul aqui do Brasil, em locais aí bem extremos, você pode estar cultivando, e quando chega aí a primavera, chega ali uma opção um pouco mais quente, ela começa a fazer sua brotação, como se fossem coelhos, de tanto que ela se propaga bastante, e aí no final, né, do verão quase, você vai ter um monte aí de brotação que não sabe às vezes nem o que fazer com ela. Então é uma opção diferente, bem exótica para você ter aí em locais mais frios. Então, caso você mora em local mais frio e alguma das outras plantas anteriores não tenha te atendido, essa aqui é uma opção que tem uma grande chance de ser adaptada aí para você. Então, a nossa última planta, acredito que seja uma das mais interessantes que você pode estar cultivando, que seria o Kalanchoe daigremontiana, que é até conhecida como mãe de milhares. É uma suculenta que se destaca por produzir pequenos brotos nas bordas das folhas, então na própria folha já vai ter outra brotação, que elas acabam caindo no solo e assim já vai gerando novas plantas, e essa capacidade de reprodução assim vegetativa, bem dizer, é única nessa espécie, e por isso que torna uma planta muito interessante e muito fácil de ser propagada. Em alguns lugares ela é considerada uma planta invasora, né, em alguns lugares do mundo, pois a sua propagação é muito rápida, é muito fácil, então tem até que cuidar às vezes para ela não se tornar uma daninha assim de se propagar por tudo. E essas seriam então as nossas 7 suculentas que eu recomendo para você que está começando aí um jardim de suculentas. Então, pela sua facilidade de cultivo,
essas são plantas indicadas para você ter aí na sua casa. Espero que você tenha gostado, deixe seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e até mais, pessoal.